meu nome é Aline Freitas Silva, sou residente do terceiro ano de cirurgia geral e agora apresento os protocolos 1 e 2 referentes aos traumas abdominais, contuso e penetrante. Quando falamos de trauma abdominal, devemos lembrar dos principais órgãos acometidos a depender do mecanismo de trauma. No caso dos contusos, baço, fígado e vísceras ocas. Nos penetrantes por arma branca, fígado, intestino delgado, diafragma e cólon, e nos penetrantes por arma de fogo, delgado, cólon, fígado e os traumas vasculares. O atendimento inicial hospitalar desse paciente se dá na sala de trauma, com a realização do ABCDE guiado pelo ATLS. O principal impacto na mortalidade dos pacientes é o tempo que vai envolver do diagnóstico ao controle da hemorragia. Por isso, além do atendimento inicial, uma laparotomia ela deve envolver a exploração completa e eficiente da cavidade abdominal, com acesso a todas as lesões em tempo otimizado. A laparotomia no trauma ela é indicada a partir do mecanismo do trauma, sinais vitais, exame físico, exames de imagem e reavaliação contínua, como veremos no fluxograma. Sendo o principal guia o estado hemodinâmico do paciente. Uma laparotomia padrão ela deve ser objetiva em passos reprodutíveis a fim de se obter o acesso ao peritônio, o controle da hemorragia, da contaminação, exploração completa da cavidade abdominal e o reparo das lesões identificadas. O serviço aqui no HCUFO, ele contempla uma equipe de cirurgia geral disponível 24 horas no pronto-socorro, ultrassom para a realização do FAST já disponível na sala de trauma e a tomografia disponível 24 horas, com a particularidade da ausência de um radiologista 24 horas. Já temos definido também a instabilidade hemodinâmica para todo choque hemorrágico grau 4 e também o choque hemorrágico grau 3 não respondedor ou respondedor transitório após a infusão de 2 concentrados de hemácias e 2 plasmas frescos congelados. Já temos também definidos por kits de exames o kit do protocolo de transfusão maciça, o kit Trauma 1, que é um kit mais básico que envolve a hematimetria, prova cruzada, beta-HCG, uma gasometria arterial com lactato. E além disso, um kit Trauma 2, que é mais amplo, que vai envolver o hemograma, PCR, função renal e íons, beta-HCG, a gasometria com lactato, avaliação de função hepática canaliculares e avaliação pancreática. Agora apresento o protocolo 1, referente ao trauma abdominal contuso. Aqui, inicialmente, uma visão geral quanto ao fluxograma. Na chegada de um paciente vítima de trauma abdominal contuso, será realizado o atendimento guiado pelo ABCDE preconizado pelo ATLS. Percebida instabilidade hemodinâmica desse doente, será realizado o FAST. Percebido líquido livre, está indicada a laparotomia exploradora. No caso de ausência de líquido livre em cavidade abdominal, será realizada a reanimação volêmica com solicitação do kit protocolo de transfusão maciça. Além disso, serão pesquisadas outras causas de sangramento ou choque, com a repetição do FAST em no máximo 1 hora e um exame físico abdominal seriado de 4 em 4 horas. No caso de um paciente estável, com exame físico confiável, porém com peritonite difusa evidente, será solicitado o kit Trauma 1 e indicada a laparotomia exploradora. No caso do paciente com exame físico não confiável, será solicitado o kit Trauma 2, além da tomografia de abdômen com contraste endovenoso. No caso dos pacientes com exame físico confiável sem sinais de peritonite difusa, será solicitado o kit Trauma 2. Na presença de dor abdominal, fraturas de arcos costais inferiores ou hematúria, também será solicitada a tomografia de abdômen com contraste endovenoso. Realizada a tomografia de abdômen com contraste, iremos avaliar
Na presença de pinhão peritônio ou suspeita de lesão de diafragma ou de lesão de víscera oca, está indicada a laparotomia exploradora. No caso da ausência desses achados, iremos avaliar quanto à presença de líquido livre. Se presente, concomitante a uma lesão de víscera maciça, vamos classificar essa lesão da víscera de acordo com a Associação Americana de Cirurgia de Trauma e manejar conforme protocolo específico. No caso de líquido livre com ausência de lesão de víscera maciça, está indicada a laparoscopia diagnóstica ou a laparotomia exploradora. No entanto, no caso de ausência de líquido livre em cavidade, partiremos para o exame físico seriado de 4 em 4 horas, avaliando os seguintes achados. Se houver necessidade de maior que 2 concentrados de massa e 2 plasmas frescos congelados nas primeiras 4 horas, ou maior que 2 concentrados de massa nas primeiras 8 horas, ou evidências de cirro persistente, instabilidade hemodinâmica, sinais de choque hemorrágico ou até mesmo piora da dor abdominal ou peritonite, está indicada a laparotomia exploradora. Na ausência de qualquer um desses achados, para esse paciente seguiremos com alta hospitalar a partir do segundo dia da admissão, com retorno ambulatorial em 14 dias no egressos de trauma. Agora apresento o protocolo 2, referente ao trauma abdominal penetrante. Aqui novamente uma visão geral do fluxograma. Admitido o paciente vítima de trauma abdominal penetrante, será realizado o atendimento guiado pelo ABCDE preconizado pelo ATLS. No caso de instabilidade hemodinâmica, peritonite difusa evidente, sangue pela sonda nasogástrica, hematêmese, sangue ao toque retal ou evisceração, será solicitado o kit protocolo de transfusão maciça e indicada a laparotomia exploradora, lembrando-se de considerar a realização de janela pericárdica. No caso de um trauma esplênico penetrante, será realizada a esplenectomia total. No caso do trauma hepático penetrante, será realizado pedículo mental ou tamponamento com balão. E no caso de uma janela pericárdica positiva, será realizada a pericardiotomia. No caso de ausência destes achados citados, porém com lesão em transição tóraco-abdominal, será solicitado o kit trauma 1 e indicada a laparoscopia diagnóstica. No caso também de ausência desse achado, porém um paciente com exame físico não confiável, será solicitado o kit trauma 1 e indicada também a laparotomia exploradora, com consideração da realização de janela pericárdica. No entanto, chegou o paciente com nenhum desses achados positivos, um exame físico totalmente confiável, vou solicitar o kit trauma 2, associado à tomografia de tórax e tomografia de abdômen superior e inferior com triplo contraste. Realizadas essas tomografias, iremos avaliar presença de pinhão peritônio, suspeita de lesão de víscera oca, líquido livre ou efusão pericárdica. Se sim, também está indicada a laparotomia exploradora, lembrando-se de considerar a janela pericárdica. No caso de nenhum desses achados, mas também ainda a suspeita de lesão diafragmática, está indicada a laparoscopia diagnóstica. No caso de ausência desses achados, manteremos o paciente em dieta zero, com controle hematimétrico, exame físico abdominal seriado de 6 em 6 horas, pelo menos nas primeiras 24 horas. E vamos manter a solicitação do kit trauma 2. Percebida instabilidade hemodinâmica, piora de dor abdominal ou peritonite, está indicada a laparotomia exploradora. No caso de uma boa evolução do paciente sem nenhum desses achados, realizaremos a alta hospitalar a partir do 3º dia e o retorno ambulatorial em 14 dias no egresso de trauma, lembrando-se de um repouso mínimo de atividade de impacto por pelo menos 2 meses. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas e obrigada.